Bom dia, meus amados. Hoje é dia 2 de maio de 2026. E o tempo voa, já estamos no 5º mês do ano. E hoje, o primeiro vídeo deste mês de maio, vamos trazer aqui um assunto sobre os exilados de Capela e os primeiros humanos da Terra. Vamos abordar aqui Capela, a terraformação desse nosso planeta para receber aqui a vida como nós conhecemos hoje, os 3 ciclos da evolução das consciências e também sobre as raças-mãe. Primeira raça-mãe, segunda raça-mãe, terceira e quarta raça-mãe. A quinta raça-mãe e a sexta, que é a próxima que vem, já que nós somos a quinta. Vamos abordar esses temas aqui então hoje, num resuminho, bem resumido, porque aqui tem matéria para se conversar meses. Quando se fala nos exilados de Capela, fatalmente nós comparamos com os exilados da Terra que está acontecendo, na verdade, agora, aqui, neste nosso planeta. É exatamente o que aconteceu num planeta de um Sol chamado Capela, que pertence à constelação de Cocheiro. Cocheiro são várias estrelas de vários tamanhos, como se diz, várias dimensões, e Capela é a maior delas. Ela tem várias vezes o tamanho do nosso Sol. E ela dista de nós aqui, do nosso Sol, 45.000 anos-luz. É uma distância incrível. É só pesquisar quantos quilômetros dá um ano-luz e daí faça a multiplicação por 45.000 anos-luz. Seria a distância que a luz do Sol, que leva 8 minutos para vir do Sol até aqui na Terra, e estamos aqui a 150 milhões de quilômetros, leva 8 minutos. Então, 45.000 anos-luz de distância é a luz percorrendo uma distância durante 45.000 anos. Capela tinha vários planetas, e de um desses planetas é que vieram os capelinos. Primeiro vamos falar sobre a terraformação no planeta nosso. Ele foi criado dentro desta galáxia. Primeiramente, como diz as Escrituras, no princípio era o Verbo. O Verbo é a intenção, aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Então, o nosso Pai Criador, que chamamos de Deus, que é a consciência maior, tinha na sua consciência, na sua mente, a intenção de criar um planeta. Aqui nesse sistema solar, dentro dessa galáxia, obviamente, tudo é planejado, tudo é esquematizado para que seja realmente perfeito. Mas como já dissemos aqui, Deus não cria, quem cria são os seus prepostos. Então ele tinha uma alma, uma super alma, que pode criar planetas, estrelas e galáxias, que era o Sananda, o Cristo. Cristo porque ele é uma consciência crística, cristalina. Este Cristo, então, criou a galáxia e tem dentro desta galáxia o nosso planeta. Então ele desenvolveu dentro daquela intenção as condições para que este planeta abrigasse aqui aquilo que estava destinado a ele, ao planeta Terra. Depois que o planeta Terra ficou pronto, porque primeiro era poeira e gases e luz, que foi se solidificando, se transformando num núcleo duro e quente pelo seu movimento de rotação, e depois, através dos vapores, dos gases, formou-se também a água, e com a água veio a vida, veio os vegetais, e depois os reinos todos em desenvolvimento até que chegou a hora do reino hominal, que surgiu
de dentro de um animal, porque primeiro passa-se pelos reinos mineral, depois vegetal, depois animal. Tudo é evolução. Quando o hominal ficou pronto para receber uma consciência mais evoluída do que os reinos inferiores, então começaram aqui a surgir também os primeiros humanos. Então nós podemos dividir aqui em 3 ciclos, para chegar aos dias de hoje. O primeiro ciclo foi quando, após a fragmentação das consciências, porque os reinos são fragmentações de consciência, menor ainda do que o fractal de alma que é o que habita um ser humano. Então essas fragmentações de consciências, porque todos os seres sencientes são da criação maior. Quando surgiu o primeiro fractal de uma alma, então surgiram primeiro, é o primeiro ciclo, os prepostos do Cristo. Se o Cristo era um preposto do Criador, o Criador depois determinou prepostos, que são já consciências humanas, que se estabeleceram no astral da Terra. Ainda não estavam encarnados em corpos físicos. Quando iniciou esta primeira encarnação em forma física dessas almas que estavam no astral da Terra, então iniciou o primeiro ciclo. Este primeiro ciclo seguiu até quando vieram os cataclismas, como o afundamento de Lemúria, mais ou menos 700 mil anos, e depois Atlântida, há 12.500, 13.000 anos atrás, porque Atlântida afundou em várias etapas. Ali foi então o segundo ciclo, os sobreviventes dos cataclismos. E depois veio o terceiro ciclo. O terceiro ciclo, ele corresponde à vinda do Cristo encarnado entre nós. Esse ciclo é curto, tem em torno de 2.000 anos, e ele finaliza agora com o expurgo no advento do terceiro milênio, quando nós entramos na era de Aquário, e falamos aqui então dos tempos atuais do final da transição planetária. Na verdade, o expurgo começou já por volta de 1950, tem mais ou menos um século para terminar. Então ali por 2050, 2060, nós teremos o expurgo total. Todas as almas que não estão preparadas para a nova Terra deverão deixar esse planeta como exilados da Terra. Então teremos uma nova etapa, uma nova Terra, um mundo não mais de provas e expiações, mas de regeneração. Então nós vamos finalizar esse terceiro ciclo agora, estamos finalizando, e vamos ver esse expurgo que falamos tantas vezes, que quem não está pronto, quem não tem frequência para a nova Terra, será levado a planetas de provas e expiações. Se nós vemos aqui que os exilados de Capela vieram de uma distância de 45.000 anos-luz, algumas orientações que nós recebemos das nossas equipes espirituais, já há bastante tempo, colocamos aqui em vídeos, em textos antigos, que são vários planetas o destino dos expurgados da Terra, dos exilados da Terra, porque de acordo com o grau de consciência e de frequência, eles vão para mundos condizentes. E eles já estão sendo levados, já falei aqui também muitas vezes, eles são levados agora não mais para as colônias espirituais, mas para a psicosfera daqueles planetas, onde eles vão corporificar, sabe lá se é encarnar, porque não sei se é carne
o corpo físico que vão ter naquele planeta, mas vão corporificar, sei lá, e continuar um mundo de provas e expiações. Então nós vemos que aqui fecha as informações, porque os primeiros humanos da Terra também ficaram um tempo na psicosfera, antes de encarnar. Naturalmente que nem todos os exilados de Capela vieram para a Terra, foram para outros planetas também. E algumas orientações dizem que esses planetas onde vão os exilados da Terra também vão estar mais ou menos numa distância daqui, entre 38 e 40 mil anos-luz. Por isso tem algumas teorias que dizem que algumas almas, que os exilados da Terra vão para Quiron. Pode ser que algumas almas vão para Quiron, mas aqueles que vão realmente começar tudo de novo, porque são almas muito perversas, não vão para Quiron. Quiron está aqui dentro do sistema solar nosso. Eu coloquei há poucas semanas atrás um vídeo sobre o nosso sistema solar. É só olhar lá a distância que está colocado lá. É dentro do nosso Sol. Nem saiu do nosso sistema solar. Mas, como nós dissemos, algumas almas que estão, de repente, faltando muito pouco para a ascensão, talvez façam um estágio em Quiron e depois ajuda a desenvolver aquele planeta que está em formação. E depois voltam para a Terra, mais próximo, como se fosse a sua quase a mesma casa. Então nós vimos aqui os 3 ciclos para entender um pouquinho sobre a transmigração de almas, aquilo que aconteceu com outros mundos e o que está acontecendo com a Terra, e aquilo que vai acontecer mais adiante com outros planetas. E dentro desse ciclo nós tivemos também a formação das raças, desde que o homem começou a encarnar. Porque se ele no princípio veio exilado e ficou na psicosfera, no primeiro ciclo, depois quando começou o segundo, então ele começou a reencarnar, tivemos então a formação das raças. A primeira raça-mãe, então, corresponde àquele período até o primeiro ciclo, quando eles começaram a reencarnar. Então, a primeira raça-mãe, humanoide da Terra, corresponde àquelas almas que viviam no astral e ainda não tinham encarnado aqui. Fizeram tipo um estágio. A segunda raça-mãe, então, corresponde às sucessivas gerações primitivas, desde o primeiro homem encarnado, desde que se tem alguma informação. Algumas orientações dizem que isso aconteceu há 1,5 milhão de anos. 1,5 milhão de anos não é muito tempo, fazendo uma comparação com o tempo que a Terra já começou a sua formação, que são alguns bilhões de anos. Já foi dito aqui também que a ciência diz que tem mais ou menos lá 3, 4, 5 bilhões de anos. Mas eu já recebi informações da equipe espiritual dizendo que pode colocar 3 vezes mais que isso. Então, é muito tempo. 1,5 milhão de anos apenas que as almas começaram a encarnar nos humanos, humanoides, que é uma evolução de uma raça dentro do reino animal. Porque todos os reinos estão em evolução. Se nós falamos aqui que existe a fragmentação das consciências, e eu coloquei num vídeo não faz muito tempo, que existe aquela famosa teoria da Stardust, poeira cósmica, que é nas divisões, na fragmentação da mônada, sobra essa poeira que não tem como ser uma consciência de terceira dimensão, como a nossa raça humana de hoje. Então ela começa a evoluir através dos reinos mineral, vegetal, animal
elemental, enfim, faz uma caminhada mais longa, porque ela precisa evoluir um tempo maior. Então, se a primeira raça-mãe era as almas do astral, da Terra, antes das primeiras corporificações, a segunda raça-mãe iniciou, então, com as encarnações, as sucessivas gerações primitivas. Ali basta estudar um pouco a história, que nós temos algumas informações sobre o homem pré-histórico, o tempo das cavernas, a idade da pedra lascada, a idade de ferro e não sei mais quantas teorias, enfim. Quando a Terra começou a realmente ganhar um pouco de prosperidade. A terceira e a quarta raça-mãe, ela corresponde então já a um tempo mais adiantado da formação da primeira raça e da segunda raça, que corresponde ao tempo que os capelinos então vieram para a Terra. Não se tem o tempo exato, mas eles vieram já no tempo da Lemúria, eles estavam aqui. Então, se nós temos algumas orientações que o homem surgiu, começou a encarnar, a alma começou a encarnar aí por volta de 1.500.000 anos, Lemúria afundou mais ou menos ali há 700.000 anos. Então, antes disso já os capelinos estavam aqui. Com o advento dos capelinos, a raça humana também ganhou uma outra direção de desenvolvimento, porque eles trouxeram coisas deles diferentes. Se eles foram exilados, eles tinham dentro deles as manias que nós temos hoje. Principalmente a corrupção, os desvios da moral, da ética. E eles vieram aqui justamente para se corrigir e trouxeram essas tendências. Então, foi quando começaram os conflitos, as intrigas, começaram os interesses predominar acima do bem. E aí a coisa começou a acontecer, tanto que daí tivemos primeiramente o afundamento de Lemúria e depois, bem mais tarde, agora há pouco tempo, 13.000 anos mais ou menos, tivemos o afundamento de Atlântida. Porque era necessário fazer o expurgo. Então, o expurgo através dos cataclismas. Ali entrou então a terceira e a quarta raça. Vai sobrando sempre aquilo que é bom, e o que não é bom vai desaparecendo. Nós sabemos, já foi dito aqui, que quando a Atlântida afundou, alguns humanos se salvaram, tiveram um pressentimento, foram avisados de uma forma ou de outra, com antecedência, eles migraram para o Egito Antigo, a Grécia, alguns para a América, que depois viveram como aqueles índios, os peles vermelhos, Cherokees, enfim, os Iopes. Alguns foram para a Europa, outros países, a África também. Enfim, nós tivemos alguns que sobreviveram e daí formaram a quinta raça, que são os remanescentes, então, de Atlântida, que foi o último cataclisma enorme, grande. A quinta raça é a nossa raça. Estamos hoje vivendo o final da quinta raça. Essa raça também vai se extinguir, porque estamos dentro de uma transmigração, os exilados, como dissemos tantas vezes, e vai sobrar os remanescentes da Terra, que formarão então a nova Terra. Aí será a sexta raça, os ascensionados. Quando nós começamos a entender todo esse percurso, nós estamos vendo como as coisas são planejadas.
por leis divinas. Porque não é possível que as coisas aconteçam desta forma através das consciências humanas. Nós somos apenas inquilinos deste planeta. Estamos aqui como um fractal de consciência em evolução. E tem gente que se acha. Tem gente que acha que é o rei de tudo e de todos. Mal sabe que exatamente estas consciências que se acham superiores são as que vão ser exiladas porque são inferiores. A consciência superior, ela não se impõe. Ela vive em harmonia com tudo e todos. É a consciência da nova terra. Vai haver um choque tão grande quando essas almas receberem aquela famosa frase que podemos aqui dizer, não sei se vai ser assim, mas olha, você teve 1000 encarnações aqui na Terra e não fez o dever de casa. Não evoluiu. Ao invés de evoluir para fora, você evoluiu para dentro no seu ego, na sua ambição. Vai ter que ir para um planeta aonde as condições te oferecem oportunidades de evoluir. Então nós podemos começar a voltar aqui novamente no princípio deste vídeo. Os exilados da Terra farão parte da primeira raça mãe da Terra, como se fosse uma comparação. Vão para o astral de um planeta de exílio. Vão se adaptar naquela psicosfera, vão ficar na forma de plasma. Então são consciências em forma de plasma que estão se habituando para depois, então, sim, começar como uma segunda raça mãe daquele planeta, corporificando na superfície daquele planeta. E aí depois provavelmente vão também seguindo etapas como seguimos aqui, porque o plano é mais ou menos, tem as condições e características próprias cada mundo, mas a evolução das almas, elas seguem mais ou menos um plano delineado. Então, se a Terra teve um tempo de preparação para receber as almas, se fala muito hoje em terraformação. O que é isso? Terraformação. Terraformação é transformar um mundo que ainda não está pronto para receber almas encarnadas ou corporificadas na sua superfície. Está se preparando para tal. Então, aqueles planetas que vão receber os exilados da Terra, já estão recebendo, mas estão lá naquele plasma ao redor, na psicosfera daqueles mundos, são planetas de periferia, de galáxias, onde está ainda em formação. Porque tudo segue a lei de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo é consciência. Tudo é uma consciência só. A maioria acredita que seja uma entidade conhecida como Deus e, na verdade, é uma consciência grande. O todo, a fonte criadora. É de lá que tudo sai. E é para lá que tudo um dia retorna modificado, com experiências de, não vou dizer milenares, mas de bilhões e bilhões de anos, vagando pelo cosmo infinito, habitando mundos, criando e também estragando, obviamente, porque tem a criação e a destruição. E essas experiências voltam para aquela consciência onde tudo é. É o arquivo, o HD, onde está registrado tudo. A grande biblioteca de almas, de consciências. Se nós começamos agora a entender tudo isso, também nós temos a consciência que nós somos apenas
uma consciência em experimento, que estamos agora expandindo. Felizmente estamos expandindo. Já fizemos a fragmentação, começamos do nada e seguimos um caminho de volta, a volta para casa. E aí começamos a olhar certas pessoas que infelizmente acham que são donas de tudo e de todos, cometem as suas barbaridades, os seus crimes. Como diz aqui, a terceira e a quarta raça, que trouxeram a corrupção também para esse planeta, porque já vieram num mundo corrompido, exilados. Agora tem almas da Terra que vão levar a corrupção para outros mundos. Porque é preciso transmutar tudo isso. É criação. Como é que vai transmutar? Através da transmutação dos sentimentos, da purificação daquela consciência, do dissolver aquela tendência, que é preciso diluir. Tudo é transmutado. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Um dia aquela corrupção vai terminar lá em algum lugar, mas ela serviu para experimento, serviu para criar e para destruir, assim como tudo é. Aqui a Terra, graças às leis divinas, agora vai fazer uma transição final, e somente as consciências puras, como se diz, mansos e puros de coração, é que herdarão a nova Terra. Ou como algum já disse aqui, os pacíficos, não tem problema. Aquele que não é pacífico, que não é manso, que não é puro de coração, aquele que não tem ética, que não tem moral, não vai ficar aqui e tem outros recursos. Pode ir para qualquer mundo. Tem mundos mais ou menos, tem mundos terríveis, tem mundos que não dá muita diferença porque falta pouco, então é o grau de frequência, de consciência de cada alma que precisa se adequar na sua evolução, no seu estágio. Não é difícil compreender isso. Basta ter um pouco de boa vontade, um pouco de querer, sentir. E se nós unirmos isso aos predicados, aos pilares da ascensão, amor incondicional, compaixão e respeito, a alma está salva. A alma continuará na nova Terra. Custa isso? Não custa nada. Tanto que todas as almas encarnadas, nesta encarnação desde 1950 para cá, todas tinham chance de evolução, de ascensão. Não vai quem não quer. Aquele que se compraz nas velhas regras, ainda trazidas pelos capelinos. Espero que o tema de hoje tenha auxiliado de uma forma ou de outra. Se não faz mudar, pelo menos como curiosidade também. Enfim, o conhecer não ocupa espaço, mas é preciso também colocar em prática. Porque conhecimento sem prática não serve para nada. Nem para aquele que conhece, e nem para os outros que não recebem as informações. Vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos nesta grande caminhada. Olha, muitos de nós ainda somos almas exiladas de capela. Há quantos anos? Perto de 1 milhão de anos, talvez, porque se estavam aqui essas almas ainda no tempo da Lemúria, que afundou há 700 mil anos, mais ou menos. Ninguém sabe exatamente a data, mas são estimativas. Provavelmente não somos dos primeiros humanos, mas vai saber. Vai saber se nós não viemos antes dos capelinos? Porque nem todos aqui são capelinos. Uma parte da humanidade. Aqui na Terra recebeu exilados de muitos planetas. O que se conhece hoje, porque a história
através das consciências que têm a capacidade de acessar informações extraterrestres, fora do nosso mundo material, trazem informações, mas não é tudo, é apenas algumas migalhas. Então, talvez Capella e dezenas de outros mundos mandaram suas almas aqui para a Terra. O fato é que nós temos aqui, no vídeo de hoje, a informação de que mais ou menos 1,5 milhão de anos almas começaram a encarnar. E temos aqui a primeira raça que ainda não vivia encarnada, estava na psicosfera, então provavelmente antes de 1,5 milhão de anos tinham almas ali esperando a oportunidade, esperando o ser humano que hoje conhecemos como um ser material, físico, biológico, como humano, ficasse pronto para que ela pudesse ocupar aquele corpo e começar as suas experiências de verdade. É um pouco de informação, mas também um pouco de reflexão aqui, para que todos nós consigamos fazer os passos mais adequados e mais firmes agora, porque estamos num limiar de um novo tempo. A transição planetária termina agora com este advento da Era de Aquário, que começou no início deste século, faz pouco tempo, poucos anos, e até aí por volta de 2050, 2060, deveremos estar totalmente dentro de um novo tempo, de uma nova Terra, e seremos então a sexta raça, os ascensionados. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.